Ontem nós começamos a ver as espécies legislativas, né? E aí nós começamos com a emenda constitucional, nós vimos os seus limites, as mudanças no seu procedimento, no seu processo legislativo, não é? Hoje nós vamos ver as 3 espécies de lei: lei ordinária, a lei complementar e lei delegada. Bem, vamos começar com 2 que são muito parecidas e que são os casos principais de lei, que é a lei ordinária e a lei complementar. Olha só, a lei ordinária e a lei complementar são as espécies normativas mais comuns que nós temos no ordenamento jurídico. Elas tratam, gente, dos principais assuntos que envolvem intervenção legislativa. Então, se você excluir a emenda à Constituição e se você excluir aqueles assuntos que são apenas do Congresso Nacional, ou de uma das suas casas, todos os outros vão ser veiculados ou por lei ordinária ou por lei complementar. Então, excluindo esses 2, o resto tudo pode cair ou em lei ordinária ou em lei complementar. Mas quais são as diferenças entre as duas, né? Qual é a diferença entre lei ordinária e lei complementar? Tem 2 diferenças importantes, e as 2, quer dizer, fundamentais, não são nem importantes, são as fundamentais. Uma diferença é material, diz respeito ao conteúdo, e outra é formal, diz respeito ao processo legislativo. A diferença material, gente, é a seguinte: a lei ordinária, ela vai incidir em todos os assuntos, lei ordinária, em todos os assuntos no qual a Constituição não fale nada e só diga assim, lei. Lei vai tratar desse assunto. Ou que ela diga explicitamente ou implicitamente que haverá intervenção legislativa. Sempre que a Constituição falar em intervenção legislativa e não especificar, lei ordinária. Ela é a regra. A lei ordinária é a regra. Então, a Constituição não falou nada, lei ordinária. Tá bom? Toda vez que a Constituição falar em intervenção legislativa sem especificar, nós temos um caso de incidência de lei ordinária. E quando é que eu tenho lei complementar? A lei complementar, ela é necessária em assuntos expressamente designados para ela. Então, quando a Constituição quer que seja uma lei complementar, ela vai dizer expressamente: este assunto será tratado por meio de lei complementar. Este caso aqui será regulado, será regulamentado, será tratado por meio de lei complementar. Então, sempre que a Constituição quer que seja lei complementar, ela diz isso expressamente. Tudo bem? Então, bora para a Constituição ver alguns desses casos. Então, Constituição. Olha só. Parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. Ele diz assim, olha, lei complementar, olha só, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade, que é o caso da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é uma lei complementar. Então, neste caso, tem que ser lei complementar, não pode ser lei ordinária. Por que não? Porque a Constituição especificou. Outro exemplo, lei que regula território federal, Estado membro, organização, né, criação, fusão, extinção de território federal, Estado membro e município, lei complementar. Então, artigo 18, parágrafo 2º, lei complementar regulará território federal. Lei complementar regulará cisão, fusão de Estado membro. Lei complementar irá regular a criação, incorporação, fusão de município. Outro exemplo. Mais um exemplo para finalizar. A lei complementar vai regular o trânsito de tropas estrangeiras em território federal. Então, nesses casos, lei complementar. Se não falar nada, se disser só lei, olha só, nos termos da lei, lei ordinária. Lei complementar. Lei federal. Lei federal.
lei federal, lei ordinária. Toda vez que disser só lei, ordinária. A não ser que diga como aqui, lei complementar. Ok? Primeira grande diferença, diferença material. Segunda diferença, gente, talvez seja a mais visível, é a diferença formal. O que é que significa isso? É o processo legislativo, tá bom? Diz respeito ao processo legislativo de lei complementar e de lei ordinária. Gente, as duas, elas seguem o processo legislativo completo, em todas as suas fases, tá? Fase iniciadora, fase constitutiva, fase complementar. Tem uma variação específica. Que variação é essa? Variação quanto ao quórum. O quórum de aprovação é diferente nas duas. A lei ordinária, ela vai ser aprovada por maioria simples ou relativa. O que é maioria simples ou relativa? A maioria simples ou relativa é a maioria dos presentes. É o maior número de votos entre os presentes. Então, não importa, não tem número fixo, não é o número fixo, não é o número fechado. Não. O processo legislativo de aprovação na Câmara e no Senado da lei ordinária exige apenas maioria simples, maioria dos presentes. E maioria de votos presentes. Então, imagina só, são 100 pessoas presentes, tá bom? Aí foram votar lá pela aprovação da lei. Sim, aprovação, não, rejeição e abstenção. Dos 100 presentes, 40 votaram sim, 35 votaram não e 25 se abstiveram. 40, 35 e 20. A lei foi aprovada, a lei ordinária foi aprovada ou não foi aprovada? O que vocês me diriam? Dos 100 presentes, 40 votaram sim, 35 votaram não, então 35, e 25 se abstiveram. Eu não vou votar, vou me abster. Esta lei ordinária foi aprovada ou não foi aprovada? E aí, foi? Sim, foi aprovada, gente. Foi aprovada. Porque ela atendeu a maioria dos presentes. Agora, e a lei complementar? A lei complementar segue outras regrinhas. A lei complementar ela será aprovada por maioria absoluta. O que é que significa isso? Maioria do total. E aqui, gente, é um número fixo. Aqui é um número fixo. Então, número inteiro acima da metade do total. Você pega o total, divide na metade. O primeiro número inteiro acima da metade é a maioria absoluta. Ah, professor, metade mais 1. Não. Quanto é metade mais 1 de 81? Que é o caso do Senado. Qual é a metade mais 1 de 81? 41,5. Não existe 41,5. Então, o primeiro número inteiro acima da metade. Então, 81, o número acima da metade é 41. Ok? Deu para entender essas duas diferenças, material e formal? Sim, podemos continuar? Então, olha só, gente. Mas aqui vai entrar um ponto importante. Você vai ter dois momentos importantes. Vamos considerar aqui o plenário, que é onde nós teremos essa discussão. Para você iniciar a discussão, você precisa instalar a sessão. Quem mora em condomínio aqui vai saber o que eu estou falando. Quando você vai ter a assembleia do condomínio, aí vai ter lá, a primeira convocação será às 7 da noite, com 50% dos condôminos. A segunda convocação será
às 7h30 com qualquer número de presentes, tá bom? Não sei se vocês já viram isso. Quem não viu está ouvindo agora. O que é isso? O que é essa primeira convocação? É um número mínimo de pessoas presentes para que eu inicie a discussão. Então, para que eu inicie a discussão, eu preciso de, no mínimo, tantos presentes. A gente chama isso de instalação da sessão. Para que a sessão seja instalada, ela sempre precisa de maioria absoluta. Então, para você instalar a sessão, tem que estar presente naquele local, no mínimo, a maioria absoluta dos parlamentares. Só para iniciar a discussão. Então, bora lá, gente. Bora pegar o Senado. O Senado são 81 senadores, tá? Gente, para eu instalar a sessão para analisar uma lei complementar, uma lei ordinária, uma PEC, quantos senadores precisam estar presentes para iniciar a discussão? Vou tirar aqui para vocês não colarem. Quantos precisam estar presentes só para iniciar a sessão, só para iniciar a discussão? Não, nenhum palpite? 41, gente. Olha só, para iniciar a discussão eu preciso de 41. E para aprovar o projeto em discussão, ou seja, votação. Para aprovar, a aprovação depende do quórum daquela espécie legislativa. Então, bora tratar especificamente de lei ordinária e lei complementar. Bora começar com lei ordinária. Duas situações diferentes, tá? Gente, então olha só. Vou começar com uma situação zero. Então, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, convocou uma sessão do Senado para discutir uma lei ordinária X. E tinham 300 não tinha como, né? E tinham 30 senadores presentes. Primeira pergunta, tem como instalar a sessão? Tem como eu dar início aos trabalhos? Sim ou não? Não, né? Porque o mínimo sempre é maioria absoluta. Então, para eu instalar a sessão, olha só, o Senado é chamado, no meu exemplo, o Senado é chamado a analisar e votar um projeto de lei. Primeira situação, foi instalada a sessão, no mínimo de 41 senadores. Estavam presentes naquele dia 50 senadores. Qual é a maioria para aprovar esse projeto de lei ordinária? 26. Considerando que todos votaram, tá? Eu poderia aqui dar um exemplo um pouquinho mais difícil. Então, dos 50 presentes, 10 se abstiveram. Bora lá, acompanha comigo esse raciocínio. Dos 50 presentes, 10 se abstiveram. 10 se assim, nós não vamos votar. Nós estamos aqui, mas nós não vamos votar. Qual seria a maioria para aprovar esse projeto de lei ordinária? 21? Muito bom, Yuri. 21. Estão entendendo? Sempre a maioria, o maior número de votos presentes. Segundo exemplo, instalação da sessão, mínimo de 41 senadores sempre, presente 60. Se todos votarem, a maioria relativa de 31 senadores. Ok? Bem, porque, de novo, considerando que todos votaram, primeiro número inteiro acima da metade. Bem, gente, bora ver agora a sessão, no caso de lei complementar. Então, o Senado foi convocado a analisar e votar um projeto de lei complementar.
Instalação da sessão, mesma coisa, mínimo de 41 senadores. Estavam presentes 60 senadores. Quantos votos serão necessários para aprovar esse projeto de lei complementar? Quantos eu precisarei? (41). Maioria absoluta é uma maioria fixa. Maioria absoluta é a maioria calculada em cima do total de membros. Segunda situação, instalação da sessão, em 41, estavam 42 cravados, tá? 41 mais o presidente, 42. Quantos eu preciso para aprovar esse projeto de lei complementar? 41. Tá bom? Tá vendo? Então não muda. Se eu tiver 60, 42 ou 81, não vai mudar. É o mesmo quórum em todos os casos. Ok, gente? Ficou claro o exemplo? Sim? Bem, como eu disse para vocês, essas espécies seguem integralmente as fases do processo que nós já vimos: iniciadora, constitutiva e complementar. Vamos ver agora só algumas observações a respeito desse processo de lei na Constituição, né? Nós já vimos em geral, queria tocar só aqui em algumas situações mais específicas. Tá? Aqui, vamos começar do 61, na verdade. Aqui no 61, eu já tinha conversado com vocês sobre iniciativa, lembra? Iniciativa das leis, nós já conversamos. As vedações, as iniciativas privativas, iniciativa popular. Então, nós já vimos isso aqui tudo. 62 é o que eu queria tocar. Em caso de relevância e urgência... Não, 62 não. O 62 é de medida provisória. Aqui, 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente, do Supremo e dos tribunais superiores terão início na Câmara, né, caso iniciadora. O presidente, no caso, nos projetos que ele enviar, ele poderá solicitar urgência para a sua apreciação. O que é que significa urgência? O presidente encaminha um projeto de sua iniciativa e esse projeto vai tramitar e ele vai ter que ser analisado em 45 dias em cada casa. Parágrafo 2º. Se no caso do parágrafo 1º, que é o caso da iniciativa, tá? A Câmara dos Deputados e o Senado não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa. Então, 45 na Câmara, 45 no Senado. Não analisou? Sobresta, suspende as discussões até que seja discutida aquela proposição. Tá bom? A não ser que exista alguma com prazo constitucional determinado. Ok? Mas, claro, nós já vimos que esse prazo acaba sendo um prazo meio impróprio, porque a pauta é controlada pela própria Casa Legislativa. Ok? Então, já anotei aqui. Caso o projeto de lei seja do presidente da República, ele pode solicitar urgência na sua apreciação pelo Congresso Nacional. Neste caso, cada casa terá 45 dias para apreciar o projeto, sob pena de serem sobrestadas as demais discussões. Ok? Nós já vimos o 65, né? O projeto de uma casa, se for aprovado, vai para outra, que se aprová-lo encaminha ao presidente, se rejeitá-lo, rejeitou, morreu, e se emendá-lo, devolve. Nós já vimos isso. 66 nós já vimos, que é sobre sanção e veto.
E agora no 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado, nós vimos isso ontem, em emenda à Constituição. Então, rejeitou a emenda. Pode reapresentar no mesmo ano? Não pode. A mesma regrinha, com uma pequena variação, acontece aqui. O projeto de lei rejeitado naquele ano não pode ser objeto de projeto novo na mesma sessão legislativa, a não ser que essa proposta venha com a maioria absoluta dos membros daquela casa. Então, foi apresentado o projeto de lei, esse projeto de lei foi rejeitado. Duas situações. Eu espero iniciar outro ano, a outra sessão legislativa e reapresento. Ou não, é urgente, precisa ser reapresentado este ano. Neste caso, você precisa da maioria absoluta dos membros daquela casa, que pode ser a Câmara ou o Senado. Tá? Então, caso o projeto seja rejeitado naquela sessão legislativa, somente poderá ser reapresentado na mesma sessão se for de iniciativa da maioria absoluta de uma das casas. Gente, claro até aqui? Vou deixar aqui essa pergunta para vocês, eu vou deixar aqui em cima para vocês tentarem responder sem auxílio do material. Pergunta. Eu falando para vocês que a matéria é diferente, que o quórum é diferente, aí vem uma pergunta. Lei complementar e lei delegada. Lei complementar e lei delegada. Lei complementar e lei ordinária, desculpa. Lei complementar e lei ordinária. São hierarquicamente diferentes? Eu posso dizer que a lei complementar, já que o quórum dela é maior, ela está acima da lei ordinária? O que é que vocês acham? Será que elas são superiores? Gente, isso é uma situação que gerou uma certa dúvida no Supremo. Por quê? O caso era o seguinte. Uma lei complementar X, uma lei complementar qualquer lá, lei complementar, ela tratou de vários assuntos. Ela tratou do assunto A, do B e do assunto C. Então, a lei complementar tratou de 3 assuntos diferentes, A, B e C. Só que qual é a situação? O assunto C, a Constituição não disse que ele precisava ser tratado por lei complementar. Aí veio a seguinte pergunta. E aí foi o que aconteceu. A Constituição não disse que o assunto C precisava ser tratado por lei complementar. Mas acabaram colocando ele lá dentro da lei complementar, tá? Colocaram lá dentro. Aí o que fizeram depois? Anos depois, fizeram uma lei ordinária alterando esse assunto. Então, a lei ordinária nova começou a tratar do assunto C. Aí qual foi a pergunta que fizeram? Epa, foram lá no Supremo. Ei, Supremo, a lei ordinária aqui, ela está alterando uma lei complementar. A lei complementar não é superior à lei ordinária? Foi o que o Supremo disse. Ele disse, não, elas não são superiores. Elas têm a mesma hierarquia, mas elas tratam de assuntos diferentes. Então, disse o Supremo, ok, o assunto A e B são assuntos reservados à lei complementar. Não há dúvida disso, disse o Supremo. Então, obviamente, eles só podem ser tratados por lei complementar. Se eles forem tratados por lei ordinária, essa lei será inconstitucional. Mas o assunto C não é assunto de lei ordinária, de lei complementar, é assunto de lei ordinária. Então,
Então, pode vir uma lei ordinária tratando dele? Pode, sem nenhum problema. O fato dele ter sido tratado dentro de uma lei complementar não muda a sua natureza. Ele continua sendo de natureza de lei ordinária. Deu para entender o raciocínio? Se a Constituição não disse que um assunto X era de lei complementar, a natureza dele é de assunto de lei ordinária. Então, uma lei ordinária pode tratar daquele assunto. Ok? Não há hierarquia entre essas normas. Então, olha só. Lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária? Que foi o que o Supremo disse? Não. Em que pese elas tratem de assuntos diferentes, sejam aprovadas com quórum diferenciados, as duas espécies estão na mesma hierarquia. Ou seja, a lei complementar somente tem esse caráter em razão de temas específicos, não de matérias específicas a ela determinadas. Então, caso uma lei, caso uma lei complementar trate de assuntos de lei ordinária, ela, neste aspecto, pode continuar neste tema sendo alterada por lei ordinária, porque naquele assunto a natureza dela continua sendo com natureza de lei ordinária, mesmo tendo sido aprovada por maioria absoluta de votos. Claro até aqui, gente? Sim, tranquilamente? Perfeito. Bora fazer a nossa pausa de 10 minutinhos para a gente voltar para a lei delegada, para não começar a interromper no meio, tá bom? A gente faz uma pausa de 10 minutinhos agora